Olá, pessoal. Me chamo Ana Cláudia de Brito Menezes. Sou aluna do segundo período de Biotecnologia da UFPB, da Universidade Federal da Paraíba. E a convite do professor Luiz, de Química Orgânica 2, eu vou gravar essa aula aqui, que vai abordar os temas de nomenclatura, reatividade relativa de substâncias carboniladas e como reagem os aldeídos e as cetonas. Bom, então, dando continuidade aqui, nós vamos começar pela nomenclatura, né, que se difere ao método sistemático para nomear esses compostos orgânicos. De acordo com a IUPAC, o nome dos compostos orgânicos eles devem seguir a seguinte regra, né? O prefixo, ele é o composto principal, é o número de carbonos, né? O infixo são ligações de simples, duplas ou triplas, que vai diferenciar. O sufixo é a função orgânica na cadeia, né? E aí ressalta-se que as regras da nomenclatura dos compostos orgânicos, elas se diferenciam de acordo com a substância. Por exemplo, a nomenclatura para os alcanos, ela é diferente dos ácidos. Outras funções que a gente pode citar aqui é a nomenclatura dos aldeídos, que às vezes ela é confundida com a da cetona, porque ambas elas vão possuir grupo carbonilo em suas estruturas e as suas diferenças é no sufixo "al", enquanto que nas cetonas é o "ona". E alguns exemplos de aldeídos que nós podemos citar no primeiro exemplo nós temos aqui apenas um carbono, que é o met, né? Apenas um carbono. E o prefixo de um carbono, que é o met é o prefixo de um carbono, e ela não tem ligação duplas ou triplas entre carbonos. E termina com "al". Né? No segundo exemplo aqui, nós podemos observar o grupo aldeído unido a um radical. Aqui nós temos dois carbonos, né? Vamos utilizar o prefixo "et", dois carbonos. Não tem ligação dupla ou tripla entre carbonos, por isso "an". E como é aldeído, ele termina em "al". Aqui também nós temos exemplos do grupo cetona, certo? A cetona ela deve estar entre dois radicais com carbono. Temos aqui o C dupla O ligado a dois carbonos. Como nós temos três carbonos, seu prefixo será prop. Né? Não tem ligação dupla ou tripla entre carbonos e terminação é "ona". E nesse segundo exemplo, são 6 carbônicos no prefixo, por isso é "ex". Não tem ligação duplas ou triplas entre carbonos, por isso "an", com a terminação do grupo "ona". Tem esse 3 aqui na frente, porque o grupo cetona está no terceiro carbono. E começamos a contar de acordo, né, que está mais perto da dupla. E agora nós vamos comentar sobre a reatividade relativa de substâncias carboniladas. A cargo positivo do carbono da carbonila favorece os estágios nucleofílicos, né? O carbono da carbonila fica em uma carga parcialmente positiva, porque ele está ligado ao oxigênio, que é muito eletronegativo. Então, o oxigênio puxa a densidade eletrônica do carbono, como se deixasse o carbono desprotegido, né? Então, é uma corrente de elétrons com carga parcialmente positiva. Ele sofre ataque de um nucleofílico que gosta de
carga positiva e compartilha elétrons, né? E observa-se que o aldeído ele é mais reativo do que a cetona. Por quê? Porque ele é mais fácil o nucleofílico porque é mais fácil o nucleofílico atacar um aldeído do que uma cetona. Por que isso ocorre? O formaldeído é um aldeído com apenas um carbono, porque o aldeído ele é mais reativo, né? O primeiro motivo é a questão do efeito eletrônico. Os grupos alquila, eles dão elétrons à carbonila e vão diminuir essa eletrofilicidade, né? O aldeído ele está ligado apenas a um grupo alquilo, apenas em uma cadeia carbônica, e elas não são doadoras de densidade eletrônica. Então, aqui ela vai reduzir a carga positiva do carbono, tornando o carbono menos positivo eletrofilicamente, né? Menos eletrofílico e vulnerável a um ataque de nucleofílico. E na cetona, Na cetona tem dois grupos eletrofílicos, doando duas cadeias carbonílicas, doando densidade eletrônica do carbono, né, uma carga positiva, cada vez menor, que é menos vulnerável a ataque de nucleófilo. E um dos motivos do aldeído ser mais reativo do que a cetona é esse efeito eletrônico, né? O formaldeído ele não tem cadeia carbônica e é o mais reativo, né? E os fatores histéricos. O impedimento histérico é causado por grupos volumosos. As cadeias carbônicas são maiores e ocupam um volume maior, e assim fica mais complicado ter uma aproximação de um nucleófilo. Os grupos volumosos, eles atrapalham o aldeído, né? O impedimento é menor, por causa desse grupo volumoso, por só ter uma cadeia carbônica. E esse formaldeído, ele não tem nenhum grupo que atrapalhe ele. E como vão reagir esses aldeídos e cetonas? Temos dois casos, né? O primeiro é os aldeídos e cetonas, eles sofrem reações de adição nucleofílica com íons hidretos e com carbonos nucleofílicos. Quando esse Z aqui for um carbono nucleofílico com íon hidreto e vai acontecer uma reação de adição. Esse mecanismo é tranquilo, né? O Z é um hidreto com um carbono nucleofílico. Os pares de elétrons não vão atacar o carbono. E os pares para o oxigênio, eles formam um intermediário, né? Um íon eles formam um íon, porque o carbono ele é um hidrogênio ou é porque esse C aqui ele é um carbono ou um hidrogênio, né? E também nós temos que esse R ele, são cadeias carbônicas de qualquer tamanho. Aqui pode ver com um ácido e protonar esse oxigênio. Então aqui o H e o B é um ácido qualquer, né? Vem os pares de elétrons e captura esse hidrogênio e chega no produto final, que é um produto de adição nucleofílica. E ele é estável quando o Z é um carbono ou hidrogênio, como eu disse. Isso é uma estrutura estável, como diz aqui. E o segundo caso, quando o Z é um oxigênio ou hidrogênio nucleofílico, então os aldeídos e cetonas, eles sofrem reações de adição e eliminação, né, nucleofílica com oxigênio e nitrogênio nucleofílico. É a mesma sequência dessa primeira etapa,
O nitrogênio ou o glicogênio nucleófilo ele vai atacar o carbono da carbonila e os pares de elétrons eles vão para o oxigênio e formam um intermediário e ocorre essa protonação do oxigênio por um ácido e chega na estrutura aqui, que a gente está vendo aqui. Então, essa estrutura ela não é estável, ocorrendo uma nova protonação do oxigênio, formando uma molécula de água, e é um bom grupo abandonador. Então, os pares eles eliminam, né, esse Z, não formam uma ligação dupla e elimina a água, como mostra aqui. E assim vai ter esse produto de adição de eliminação nucleofílica, mais a água. E isso é o mecanismo geral, né, de como reagem esses aldeídos e essas cetonas. E com isso a gente termina esse breve assunto de tópicos de nomenclatura, reatividade relativa de substâncias carboniladas e como reagem esses aldeídos e cetonas, né? Então, eu espero que esteja ficado claro esses comentários sobre esses tópicos e obrigada.